Tô aqui com o que concursos aberto, tá? Vamos fazer umas questõezinhas aqui. Ó, algumas eu já havia feito já. Vamos lá. A expressão destaque em Cumpro a sina do poema Com Licença Poética de Adélia Prado poderia ser substituída sem prejuízo de sentido pela seguinte expressão. Olha, tá falando aqui justamente de sinônimos, porque qual expressão poderia substituir sina? É basicamente isso que ele quer saber, tá? E aí, no caso, você teria que fazer a leitura do texto. Eu gosto de fazer do seguinte modo: eu vejo a questão, vejo o enunciado da questão de fato e penso, eu consigo responder, dá para responder sem ler o texto todo? Eu tento fazer isso. Se me restar dúvida, aí eu faço a leitura do texto todo mesmo, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou dar um Ctrl F aqui no Sina. Na prova física, né, no dia, naturalmente você vai dar uma passadinha na leitura do texto, tá? Vai dar uma olhada, se possível ler duas vezes, tá? Mas aqui nas questões do que concursos eu procuro a palavra com o meu Ctrl F aqui, tento entender o contexto aqui, se eu consigo entender, eu já marco, tá? Não sou feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto e escrevo, cumpro a sina. Eu já tenho ciência de que sina significa destino, significa algo pré-determinado. Então vou marcar aqui o destino. Mas até o contexto da coisa nos traz a isso. Mesmo que você não saiba o que é sina, olha o que ele fala. Cumpro a sina, então cumpro uma ordem, cumpro algo que foi a mim determinado, cumpro a sina, o destino. E o restante que tá aqui não faz sentido. Cumpro a gentileza, cumpro o amparo, cumpro o enlevo. Veja, não cabe aqui dentro. Cumpro a sina, cumpro aquilo que me foi passado, que me foi destinado. Tá? E aí sempre leia os comentários, você aprende muita coisa aqui. Sina remete a destino, né? Fado. Eu já havia feito essa questão também quando eu estava ali na véspera da prova de recreio. Inferno. No poema de Drummond, então veja, creio que seja esse mesmo poema aqui, né? Esse primeiro. Que é a Prefeitura de Cardoso Moreira, procurador municipal, essa questão. É advogado, né, do município. Então é assim. No poema de Drummond, várias palavras e expressões com sentido figurado foram utilizadas ao se elaborarem construções sintáticas pouco comuns, com intuito expressivo, produzindo assim o que chamamos de figuras de linguagem. Qual dessas figuras foi empregada no verso As casas espiam os homens? Acabamos de ver isso. As casas espiam os homens. Ora, as casas espiam de fato os homens? Né? Hipérbole. Não poderia ser, porque hipérbole é um exagero, né? Rimos até morrer, rimos. É algo nesse sentido, então não é. Também não é eufemismo, porque eufemismo é aquela. É diminuir o tom de alguma notícia, de alguma coisa, né? Como falei, partiu-se dessa para melhor. Antítese também não tem nada a ver, porque antítese é aquele conflito de coisas, né? Estive entre a vida e a morte. Então fica a prosopopeia, que é o mesmo que personificação. Isso é muito importante. Algumas figuras de linguagem, elas têm diversos nomes, tá? Tem diversos nomes. E aí, a prosopopeia e a personificação são a mesma coisa. Mas veja, por eliminação, você conseguiria fazer a questão, tá? Provavelmente alguém fala isso aqui. Prosopopeia é a figura de linguagem que empresta sentidos humanos, né? Olha aqui, ó. Prosopopeia e personificação são a mesma coisa. Por isso que eu falo que é muito importante ler os comentários, tá vendo? Porque aqui você pega isso e já grava ou põe no seu caderno de erros ali e fica isso pra ti. Olha lá, mesma coisa. Prosopopeia e personificação. Atribui características humanas a seres racionais e objetos inanimados. Essa aqui eu resolvi errado. Vamos fazer isso daqui. Já foram feitas várias tentativas de captura, todas fracassadas, a figura de linguagem presente no trecho sublinhado é. Essa que eu realmente não sei, e aí vou descobrir qual figura de linguagem é aqui, tá? Deixa eu ver se o contexto me ajuda a entender. Todas fracassadas.
Já foram feitas várias tentativas de captura, todas fracassadas. Eu li só esse trechinho aqui porque, veja, é uma outra frase que parece que é bem independente. Aí eu não li para trás, não. Já foram feitas várias tentativas de captura, todas fracassadas. O que seria essas todas fracassadas? Anáfora não é, porque a gente viu que, né, que a anáfora é aquela repetição. Nada muda, nada fica, nada evolui. Agora, eu não me recordo desses aqui. Então eu vou olhar os comentários para ver se a gente compreende. Tá? Zeugma omite um termo que já foi mencionado. Nesse caso está omitindo a palavra tentativas. Então vamos ver aqui. Tentei tirá-la de cima, virando a prancha e empurrando-a para longe, mas ela estava fixada sobre minha prancha. Ah não, voltamos aqui para o trecho, né? Já foram feitas várias tentativas, todas fracassadas. O que foi fracassado? As várias tentativas. Então seria isso, né? Seria esse zeugma nesse sentido. Pronto, o que eu faria? Pegaria esse zeugma, colocaria no meu caderno de erros, em algo nesse sentido, pesquisaria o que é a anacoluto e a silepse para poder ter ciência disso, tá? Porque a tabelinha que eu pus ali, né? A tabelinha tem uma quantidade suficiente de figuras de linguagem, mas não todas. O PDF também vai ter, mas talvez não todas. Então, sempre que você vê algo novo, você pega e anota. Qual das figuras de linguagem abaixo é predominante no sétimo parágrafo do texto? Então, vamos ver o sétimo parágrafo do texto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, cinco, seis, sétimo. Esse aqui. O mundo vai acabar. E certamente saberemos qual era o seu verdadeiro sentido. Se valeu a pena que uns trabalhassem tanto e outros tão pouco. Por que fomos tão sinceros ou tão hipócritas? Tão falsos e tão leais? Por que fomos tão sinceros e hipócritas? Uma antítese. Falsos e leais? Antítese. Por que pensamos tanto em nós mesmos ou só nos outros? Por que fizemos o voto de pobreza ou assaltamos os cofres públicos? Veja, que aqui nós temos duas estruturas. Temos a estrutura já da antítese e a estrutura de repetição de um tipo de pergunta. Por que fomos? Por que fizemos? Por que isso? Por que aquilo? Por que mentimos tanto com palavras tão judiciosas? Tudo isso saberemos e muito mais do que cabe enumerar numa crônica. Então vamos lá. Tira já a hipérbole, tira já o eufemismo, que nada a ver. E ficou justamente no que eu identifiquei. Nessa repetição e nessa antítese. Vamos ver. Gradação. Consiste no aumento ou na diminuição gradual de ideias ou de imagens, em sentido ascendente ou descendente. É verdade. Mas aqui não tem esse... Não me parece que tem esse aumento ou essa diminuição. Não seria gradação, seria uma outra. Seria... na realidade seria, então, no caso aqui, a anáfora. Como não tem anáfora, eu vou marcar antítese. E acertamos. Ok. Seria, se fosse para ser outra figura que não antítese, seria anáfora. Que é aquela de nada muda, nada fica, nada vive. Eu tô começando todas as frases com nada, com essa mesma estrutura. Agora a gradação é subindo ou descendo. Vamos para a próxima aqui. Leia atentamente a tirinha. Claro que não, filho. O mundo não vai acabar hoje durante a passagem do cometa. É apenas uma superstição besta muito antiga. Que saco, Deus não tem senso de humor. E eu tenho prova amanhã. Algumas palavras, por possuírem pronúncia igual ou semelhante, estudamos isso, acabam causando dúvidas na escrita. Uma delas é a palavra que aparece no segundo balão da tirinha, senso. O segundo balão. Que saco, Deus não tem senso de humor. Geralmente confundida com senso, que possui significado diferente. Analise as frases abaixo atentando para esse tipo de palavras e assinale a que foi escrita inadequadamente. O muro em frente à minha casa está coberto de era. O mandato daquele vereador foi cassado. Cassado no sentido de realmente removido, tá certo. Então não vou marcar porque está adequado. Aqui está adequado porque creio eu que seja era no sentido de plantas, né, pegajosas.
Se tivesse era sem H, né? Era sem H, no sentido de tempo, de momento da história, aí seria inadequado. A sessão de fotografias foi um sucesso. Também vejo como correto, vejo como adequado a sessão de fotos. Se fosse sessão com cedilha, estaria errado. Por quê? Seria sessão com cedilha mais algo, a sessão judiciária, né? Então, sobra D, vamos ver. Quanto custará o concerto da televisão? Ora, aqui é o grande ponto. Concerto com C é um concerto musical ou é um concerto de ajustar a gravata? Porque concerto musical, ele é concerto no sentido de que as notas musicais estão ajustadas harmonicamente. E isso cabe também para, por exemplo, vou consertar a gravata, no sentido de colocar ela de modo harmônico. Agora, vou consertar a gravata que foi rasgada, aí seria com S. Seria conserto com S. Nesse caso aqui, quanto custará o conserto da televisão? Certamente seria com S aqui, porque ela está estragada de fato. Ela não precisa de um ajuste, né? Então, é essa daqui que está inadequada. Acertamos também. Ok. Tem até nesse livro do Camões aqui, essa diferença de concertos. É bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Não sei se eu marquei exatamente, mas eu aprendi a diferença de concerto com C e com S aqui. E soube dessa diferença também, dessa explicação, né? De concerto de nota musical e concerto de gravata aqui também. Não vou achar agora, na verdade, né? Vamos seguir para aula aqui. Veja, os comentários aqui trazem, né? Às vezes você erra, você vai aqui dar uma lida. Ó, era. Pronto, ó. Era refere-se a um tipo de planta trepadeira. Eu lembrei disso porque eu lembrei da Era do... que é inimiga do Batman, que ela tem esses poderes de plantas pegajosas, tá? E lembrei também da Era do God of War, que também, né? Na verdade, da mitologia grega, que tem esses poderes voltados para as plantas. Então, pude concluir isso. Enquanto que era no sentido de verbo ser, né? Ou então de período histórico. Aí estaria errado. Aqui parece que é o mesmo texto que a gente leu agora há pouco, né? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mesmo texto, é a mesma questão, só que para um outro cargo. Vou pular. Ó, aqui é um tipo de questão com texto grande, mas que é possível resolver sem lê-lo. Ó, e estremunhada levaram-me à janela. Vamos entender o que é estremunhada. Mas, uma noite, levantaram-me da cama, enrolada num lençol e estremunhada, levaram-me à janela para me apresentarem à força ao temível cometa. Estremunhada. O que seria estremunhada? Vamos tentar compreender aqui, né? Ah, eu subi demais. Vamos tentar compreender o que é estremunhada. Não nesse. Aqui. No contexto em que está empregada, a palavra estremunhada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por estremunhada. Apressada não é porque levaram ela. Então ela não estava apressada. Silenciada. Vamos ver. Cadê o estremunhado? Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas. O cometa era para elas. Nós, crianças, existíamos apenas para brincar com as flores. Tá. Também não acho que seja protegida. Então ficamos entre silenciada e estonteada. Eu acho que é estonteada. Para mim tem esse sentido. Acertamos também. Então veja, interpretando o contexto, você consegue acertar. Porque estremunhado, né? Eu penso algo como medo, algo em que ela está até um pouco coagida aqui, né? Levaram-me à janela.
A palavra estremunhada sugere uma sensação de confusão ou desorientação. Perfeito. Aí o sinônimo seria estonteada. Acertamos. Vamos ver. Aqui a mesma questão em outro cargo, né? Ó, analista jurídico. Neste trecho de poema de Dante Milano, observa-se a presença marcante da figura de linguagem denominada. Vamos ver. Uma coisa branca, doce e profunda, nesta noite funda, fria sem Deus. Tá, vamos lá ver. Uma coisa branca. Uma coisa branca. Doce e profunda. Nesta noite funda. A noite é funda? Não existe noite funda, né? Então aqui tem uma figura de linguagem. Fria e sem Deus. Eu descarto a metonímia. Eu descarto o paradoxo também, porque não há paradoxo aqui. A noite pode ser funda, pode ser fria sem Deus, entendo isso. Doce, uma coisa branca. Doce e profunda. Veja que ele não está dando atributos humanos à coisa branca, né? E nem à noite. Não está dizendo que tem um atributo propriamente humano. Então, por mais que eu não lembre o que é sinestesia, eu vou marcar. E acertei. Vamos ver. A sinestesia ocorre quando há o uso de sensações de diferentes órgãos do sentido em uma expressão, ou seja, essa figura de linguagem está ligada aos sentidos, audição, visão, tato, paladar e olfato. Bem, então é assim. A gente precisa fazer as questões, interpretar com calma, compreender o contexto, porque veja, eu fiquei entre duas aqui, sinestesia e personificação. Mas a personificação, ela realmente personifica alguma coisa, né? Dá um sentido muito humano. Como, por exemplo, aqui, as árvores estão dançando. Então, se falasse que a noite estava dançando, né? Quem dança são os homens. Dançar é algo que se faz através do intelecto. Então, não poderia ser personificação, né? E fui para sinestesia, que eu não lembrava o que era. E pude acertar nesse sentido. Então, depende muito da interpretação, sabe? Vamos ficar por aqui. E logo mais temos aulas de outros tópicos